E uma outra postura que a gente pode utilizar também é pôr a mão no ombro e na virilha. E isso vai ajudar você a também nesse caminho da nutrição. Dessa nutrição básica, não é só alimentação. A nutrição, ela pede muito mais do que a dieta. Ela pede muito mais do que isso. Ela pede carinho, ela pede atenção, ela pede respiração e ela pede vida. Vida. Hoje a gente vê muita gente doente por falta de vontade de viver. E falta coragem da pessoa assumir isso. Né? Porque se a pessoa assume que ela está sem vontade de viver, talvez ela possa parar, respirar, segurar o centro da palma da mão e trazer essa nutrição de volta. Mas essa nutrição maior, que essa nutrição interna, ela pode ser sim suprida a partir desse equilíbrio interior. Ter momentos individuais com meu esposo, né, seja numa atividade física, seja no cinema, seja lendo um livro, seja dialogando, um bate-papo informal. Como você tem nutrido, né, a sua relação? Seja até tendo uma discussão. Também. Porque isso é importante. Também. É importante ter pontos de vistas que divergem para que se possa ter uma convergência, para que você possa entender o outro, compreender que o outro não pensa da forma como você pensa. Isso não é ruim. O ruim é quando a gente não sabe lidar com isso. O ruim é quando você não sabe parar e olhar e ver o que é seu ali, como Marta falou, né? O que é do outro e o respeito que você tem pela opinião do outro. E aí você vai, um respeita o outro respeita um, e fica tudo bem. O importante é isso. É você não pensar que não existe conflito, né, entre nós dois. Existem, mas a gente sabe como resolver. A gente tem a capacidade de resolver os conflitos. Essa dificuldade que eu vejo muitas vezes no nosso entorno, nas pessoas que vêm ser atendidas e tal, elas não sabem muito lidar com as coisas que chegam até elas. E muitas vezes, porque elas, a autoestima está baixa. Então a autoestima está baixa, eu não confio em mim mesmo, e aí eu começo a ir para um lugar que é de um conflito que não se resolve. É isso mesmo. Um aspecto que eu acho muito interessante que o Jiu-Jitsu trouxe na nossa relação foi assim, em vez de você ficar remoendo aquela tristeza, melancolia ou um conflito que houve, que realmente aconteceu, você sai muito mais rápido desse conflito. Você consegue perceber exatamente o que é que está acontecendo e você segura um dedo, como o Silvano trouxe, o dedo médio, que ajuda muito nos relacionamentos, ou segura o dedo da ansiedade ou dos medos, segura alguns minutos em vez de já ir impetuosamente para a discussão, respira, reflete um pouco, e quando você vai para o diálogo, você vai de uma maneira diferente. Então, compreender que ninguém está certo ou errado, né? Existem pontos de vista diferentes, é muito importante. Né? Então você entra no conflito, mas o conflito ele é diluído de uma forma bem mais rápida, porque a gente está numa conexão maior. Exatamente. Né? No equilíbrio emocional, no equilíbrio mental, no equilíbrio físico, que permite que a gente saia, né, daquela situação conflitante bem mais rápido. Exatamente. Porque o conflito é saudável.
como a doença é saudável. Quer dizer, nesse olhar, a doença é saudável, porque a doença, ela está trazendo para você uma informação. Ela está dizendo para você que alguma coisa precisa mudar. É isso que a doença está trazendo para você. Sabe? E a partir do momento em que você olha para a doença dessa forma, ela passa a ser saudável. Porque ela está te trazendo, está te ajudando a melhorar, a ser mais quem você é. Então é isso, é isso. É utilizar o conflito como uma possibilidade de reflexão, né, de se perceber como eu posso transformar, melhorar e sair dessa situação de uma maneira que seja positiva, né, que tenha um aprendizado. Né? Qual é o aprendizado disso? E é bem interessante como o Jiu-Jitsu ele traz essa harmonia de uma forma bem mais rápida, bem mais tranquila, mais fluida, né, na vida da gente. E aí assim, é rápido. Ele chega, muitas vezes vai chegar na sua cabeça, você vai perceber que chegou e você vai dizer, não precisa mais. Aí você deixa aí. Você já não precisa mais expressar aquilo, porque aquilo já não é mais necessário. Tá? Então é isso. Presta bem atenção. Faz essa sequência que a Marta ensinou. Segura aqui nos cotovelos, segura aqui na testa, depois aqui, depois aqui. Ou então segura o seu dedo médio, ou faz as duas coisas juntas. Ou segura o centro da palma da sua mão. Então, a gente entregou para você várias possibilidades. Agora é seu. Faça aí. Faça o que você, né, acha que é importante. Então, se você acha importante os seus relacionamentos, faça. Se você acha importante você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida mais nutrida, faça. E conta pra gente depois. Então agora vamos mostrar para vocês, ou falar para vocês sobre algumas pequenas coisas que acontecem nas relações e o que é que a gente pode fazer para ajudar. Uma coisa que é importante que aconteceu na nossa relação é que eu venho de um casamento, né, e Marta vem de outro casamento. E eu tenho 3 filhos e ela tem um filho. E quando a gente casou, eu fui morar na casa dela, e lá ela tinha um filho, tem um filho que hoje já tem 18, mas ele tinha 10, né? E a gente teve que aprender a lidar com isso. Eu tive sempre facilidade de lidar com as crianças. Eu sempre fui um apaixonado pelas crianças. E sou. Né? E então foi muito fácil para mim lidar com ele. Em olhar para ele e ver o coração dele e a forma dele, né? E de certa forma ajudar a educá-lo. E é bem interessante que Arthur tinha 10 anos e ele disse, mãe, por que você não casa logo com o tio Silvano? Chama logo ele para vir morar aqui em casa. Né? E foi uma aceitação muito natural, foi muito interessante como o Arthur, né, mesmo sendo um adolescente, iniciando, né, a adolescência com 10 anos, ele sentiu esse desejo de tê-lo lá com a gente. Mas são pessoas diferentes. Né? Então eu estava num relacionamento com o Silvano e com um filho de 10 anos que estava ali aprendendo a lidar, né, com uma situação nova para ele. Em alguns momentos existiram conflitos, em alguns momentos existiram algumas dificuldades e eu ficava muito insegura como lidar com tudo isso. Né? De que forma eu poderia trabalhar essas duas relações e ao mesmo tempo estar bem e equilibrada, né, dentro do meu casamento. E na época a gente aplicava juntos no Arthur, né? Nós aplicávamos o Jiu-Jitsu, pedíamos permissão, ele sentia vontade, ele pedia,
E juntos, Silvano de um lado, eu do outro, nós juntos ali à noite conversando, Arthur dormia recebendo o Jiu-Jitsu. E essas práticas a gente já fazia individualmente, aplicando nele, ajudou muito a ele também se adaptar a essa nova situação, a respeitar os espaços, né, que estavam sendo redimensionados dentro do processo e compreender que existia uma nova pessoa com novos valores, com novas crenças, chegando para conviver dentro de uma relação. Foi bem interessante. Exatamente. E ao mesmo tempo tem aquela coisa do espaço da Marta, né? Porque naquele momento ela era mãe e pai, e eu estava entrando para ocupar um espaço que era o espaço do pai, entre aspas, do pai, pelo menos dentro de casa. Então, isso era uma coisa que foi criando um certo conflito, mas que a gente conseguiu resolver, né? Que a gente conseguiu resolver com atenção, com cuidado, com carinho e com algumas práticas. Marta, com essa sequência que a gente tinha colocado para vocês, mas principalmente com essa postura aqui. Ou assim, ou assim. Que isso ajuda a quebrar velhos padrões, a quebrar velhas crenças, a gente a parar de acreditar em certas coisas, né, que foram ditas para a gente antes. Para a gente é difícil para você abrir espaço para uma pessoa que você praticamente não conhece, porque a gente teve um casamento relâmpago, tá? Então a gente não se conhecia muito bem, mas a gente queria viver junto e a gente está junto esse tempo todo e a gente vai ficar muitos anos, muitos e muitos anos juntos. Então, por quê? Porque a gente conseguiu, né, equilibrar isso. Segurar muito o dedo médio, muito dedo médio, muito dedo médio, né? Porque isso é necessário, porque você ama. Você não está fazendo aquilo, né, porque você olhando só para o seu umbigo. Você também está vendo que você está buscando ajudar uma pessoa que você ama, buscando ajudar pessoas que você ama. Então, é isso. Eu falo muito para os meus clientes, para os meus alunos. Por que você busca conflito com as pessoas que você ama? Não é para você não ter raiva. Não estou dizendo que não tenha raiva. Raiva é natural. O que eu estou dizendo é que você não precisa criar um conflito, um mundo de coisas em volta de uma situação, sabe, que não é real. O que é real ali é que a gente se ama. Isso é que é real. É a única coisa real. O resto são coisas que a nossa mente cria e que vai criando conflitos e mais conflitos. E que se a gente não coloca o que é mais importante acima, aí sim, a gente vai criando confusão. É um aspecto muito interessante que Silvano está trazendo e foi muito interessante ensinarmos ao Arthur algumas práticas. Ensinamos para que ele segurasse nos seus dedinhos, ensinamos algumas posturas para trabalhar traumas, trabalhar dificuldades das relações e ele se auto-aplicava direitinho. Menorzinho ele tinha mais um compromisso maior com a aplicação. Hoje ele ainda faz, mas na época ele se comprometeu muito mais. E isso também ajudou, porque o Jiu-Jitsu dentro de um lar, ele traz a harmonia dentro das relações. A família, ela fica muito mais consciente. É uma consciência diferente de espaços, é uma consciência diferente de como se relacionar. E foi muito interessante, né? Mas tem um outro aspecto, Silvano, que também o Jiu-Jitsu tem ajudado muito, a questão das finanças. Silvano sempre veio de um conceito do minimalismo, o mínimo é mais. E Silvano veio com uma sandália, né, e tem só uma até hoje, o mínimo de roupa, o mínimo de consumo,
E eu vinha de um padrão completamente diferente, já vinha, claro, me trabalhando, já vinha buscando, já vinha diminuindo essas questões de percepção do que vale realmente, né, o quanto vale cada coisa. Mas ele vinha de um padrão completamente diferente, na alimentação vegetariano, né, eu com alimentação normal, entre aspas. Então foram muitas diferenças. E compreender as finanças dentro desse processo também é um outro nível de consciência. Compreender que a gente pode gastar muito menos, que a gente pode ser muito mais feliz reciclando, que a gente pode ser muito mais consciente do valor do monetizar, do investir em coisas que nos dão prazer, como viagens, como outras coisas que são bem mais prazerosas do que simplesmente comprar uma marca ou exagerar em determinadas coisas que não precisam ser, né? E o Jiu-Jitsu, ele ajudou muito nessa questão da compra sem consciência, né? E o Silvano traz aí algumas posturas para ajudar a gente também. Exato. Uma coisa que a gente já mostrou é essa postura. Ela vai ajudar a gente a ter uma visão, como a Marta falou, uma visão de cenário maior, né? Quando você tem uma visão de cenário maior, você também se previne contra as pessoas que estão querendo lhe enganar, né? Aquela propaganda que está querendo fazer com que você compre uma coisa que você vai comprar, botar dentro de um guarda-roupa e guardar lá e não vai usar. Então aí essa postura ela ajuda a gente a abrir e olhar, ter uma visão mais ampla de cenário. Uma outra sequência que a gente pode pensar é segurar o polegar, alguns minutos depois segurar o indicador, alguns minutos depois você segura o dedo médio, alguns minutos depois você segura o dedo anular. Essa sequência ajuda você a aprender a lidar melhor com o que você tem, com o ter, né? A gente também usa ela como uma sequência que a gente chama de sequência do desapego. E você realmente parar e você olhar e você diz, eu preciso mesmo disso. Aí você pega, eu preciso mesmo disso. E quando você vai fazendo essa pergunta, eu preciso mesmo disso, você vai ver quantas coisas você tinha imaginado comprar e depois você descobriu que, eu não preciso disso. Tá? Então é isso. O que a gente precisa é aprender a viver, aprender a se relacionar, aprender a abrir o coração para se apaixonar pela vida, se apaixonar pelas pessoas, né? Se apaixonar por tudo, porque a gente vive num mundo apaixonante. A gente vive num mundo onde, sabe, quando você olha as plantas, quando você olha o mar, quando você olha o sol, quando você olha um pôr do sol, você vai olhar e você diz, poxa. Quando você sobe numa montanha e você olha lá de cima e vê aquele espaço ali, você diz, poxa, que coisa linda. É muito bom essa paixão pela vida, né, Silvano? Outro aspecto bem interessante, que é um tópico que a gente sempre está avaliando, sempre está percebendo em que a gente pode melhorar, é a questão da individualidade. Muitas vezes a gente sufoca o nosso relacionamento querendo que o outro seja o que você é. Fazer as coisas que você gosta, e nem sempre o outro gosta também. De repente uma pessoa, o seu relacionamento gosta de um esporte, você gosta de outro. Você gosta de estar com algumas pessoas que o seu relacionamento prefere não estar ou estar com outras pessoas. E é muito importante você encontrar a sua individualidade e respeitar a individualidade do outro. Eu percebo que quando eu saio com minhas amigas e jogo conversa fora e a gente dá risada e a gente se nutre, eu volto muito melhor para minha casa, me relaciono muito melhor com meu esposo, com meu filho.